Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez juntos, reunidos para adorarmos ao Senhor. Nessa manhã de maio, mais uma vez estamos juntos para pensar um pouco na palavra de Deus. É tempo de meditar. E hoje eu quero falar um pouco com você referente à fé. Nós estamos fazendo aí uma série falando sobre o caminho da fé, sobre essa caminhada de fé. E nós temos conversado aí já nesses domingos anteriores, sobre o que é fé, sobre as características que a fé traz para a pessoa, as características daquele que tem fé. E hoje eu quero falar com você mais um pouquinho sobre a fé, quero falar com você mais um pouquinho sobre a característica da fé. Hoje eu quero falar com você então sobre a paciência ou a perseverança, mais essa característica que tem aquele que tem a fé. Então, quem tem fé tem paciência, tem perseverança. Então, quem tem fé tem tudo isso. E a fé é a firme convicção, é a firme convicção da existência de Deus. Então, quem tem fé tem essa certeza absoluta de que Deus existe, de que Deus interage, de que Deus é um ser pessoal e que se relaciona conosco dia após dia. Quem tem fé sabe, entende que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela estão ali todas as coisas que Deus quis que nós soubéssemos. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre a paciência. A Bíblia fala sobre a perseverança. A paciência é uma das características daquele que tem fé. E quando nós falamos de paciência, quando nós falamos de perseverança, quando nós falamos de paciência, logo nós lembramos de um personagem. Quem é que você está se lembrando neste momento? Jó. Jó, exatamente. Jó é conhecido como o homem da paciência. Até um dito popular, né? Paciência de Jó, né? Uma frase que as pessoas usam muito, né? Paciência de Jó. Então, Jó, ele é conhecido justamente por ser uma pessoa de paciência, por ser uma pessoa que teve paciência. E essa paciência foi desenvolvida nessa caminhada com Deus, nesse caminho de fé. Jó encontrou então a paciência, encontrou a grande paciência, encontrou a perseverança. Então, quando nós falamos em paciência, quando nós falamos em perseverança, logo vem então na nossa mente essa figura, que é uma figura muito interessante, tem muitas coisas para nos ensinar. Se você ler o livro, a história de Jó, você vai aprender muitas coisas, realmente ele tem muitos ensinamentos para nos dar ali. Jó, segundo o livro de Jó, ele era um homem que andava com Deus. Jó era um homem que caminhava nesse caminho de fé, nesse relacionamento com Deus. E esse relacionamento de Jó com Deus produziu alguns efeitos na sua vida. Então, o capítulo 1 de Jó, versículo 1, vai identificar quem era esse homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vejam também aqui, nós temos no texto aqui mais três características daquele que anda, aquele que trilha o caminho da fé. Então, Jó, ele era íntegro, uma pessoa reta, uma pessoa que tinha bons pensamentos, uma pessoa que não se desviava, uma pessoa correta nas suas ações, uma pessoa correta nos seus pontos de vista, uma pessoa que não se deixava influenciar pelo meio ambiente, não se deixava influenciar pelas coisas que estavam acontecendo em torno de si, ele não se deixava influenciar pela sua sociedade, pelo mundo em que vivia. Ele era um homem reto também, um homem que seguia os padrões de Deus, um homem que queria caminhar de acordo com a vontade de Deus. Ser reto é querer caminhar de acordo com a vontade de Deus, caminhar de acordo com o que Deus ensina, com o que Deus gosta, é querer agradar a Deus. E também Jó era um homem temente a Deus, e por ser temente a Deus, ele se desviava do mal. Então vejam, três características que também vêm acompanhando aquele que tem a fé. Aquele que caminha, que segue o caminho da fé, ele desenvolve essas características. E o texto vai dizer, a história de Jó, o livro vai dizer que Jó, em algum momento, começou a passar por algumas dificuldades. A sua fé foi provada.
Jó foi provado por Deus quanto à sua integridade, quanto à sua retidão, e se realmente ele era um homem que temia Deus e iria se desviar do mal. Então Jó passa por uma dificuldade muito grande, perde seus filhos, perde a sua riqueza, perde a sua fortuna, perde o seu status na sociedade, e nós encontramos então Jó assentado na beira de uma fogueira, se coçando com cacos de telha para aplacar a enfermidade que era grande, as feridas que eram grandes no seu corpo. Foi um processo, foi um longo processo, mas em momento algum Jó se desviou do Senhor. Em momento algum Jó desiste de adorar a Deus. Em momento algum Jó amaldiçoa a Deus. Em momento algum Jó se volta contra Deus. Jó fez isso porque ele conhecia a Deus. Jó fez isso porque a sua fé no Deus invisível o levava a ter um relacionamento bem próximo com Deus. Então veja que a fé nos leva a ter esse relacionamento com Deus. A fé nos leva a caminhar com Deus, a uma caminhada do dia a dia. E nessa caminhada, então ela vai produzindo vários efeitos na vida das pessoas. Essa fé é que segura as pessoas na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora das situações, porque o Jó tinha o conhecimento pleno de quem era Deus. E o interessante é que ao final da história de Jó, ao término de sua história, ele diz para o Deus: eu antes te conhecia apenas de ouvir falar. Conhecia o Senhor apenas por ouvi-lo, mas agora sim eu conheço de caminhar contigo. Eu conheço da caminhada, eu conheço pela experiência. Experiência essa adquirida pela sua fé. A experiência essa adquirida pela sua fé que foi provada. E veja mais, o que o Tiago, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer exatamente, ele se aprofunda um pouco mais nesse tema, e ele diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, versos 2 e versos 3, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, devemos nos alegrar quando nós temos a nossa fé provada. Se você está passando por alguma provação, se você está passando por algum momento difícil, por alguma situação, qualquer que seja, você pode se alegrar, porque é o que a palavra de Deus diz. Porque a sua aprovação, a minha aprovação, a nossa aprovação, ela produzirá um resultado ainda melhor. Ela produzirá a paciência, ela produzirá a perseverança. E nós estamos vivendo num tempo como esse. Nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo de luta, num tempo de provas, num tempo em que a nossa fé tem sido colocada à prova dia após dia. Então eu pergunto a você, como está a sua fé no Criador? Que tipo de fé é essa que você tem? Aquela fé no aparente, aquela fé no momento, aquela fé nas coisas quando estão indo tudo bem, ou numa fé num Deus invisível que caminha contigo apesar de todas as coisas e durante todas as coisas. Então o desafio para essa manhã, o desafio para nós é nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos quando a nossa fé é provada, para que nós possamos então ter um crescimento, desenvolver a paciência, desenvolver a perseverança e desenvolver um caminhar e um conhecimento ainda maior com o nosso Deus. Então pense nisso e que Deus te abençoe nesse dia. Um ótimo dia para você.